bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de produção de texto dissertativo argumentativo. Na aula de hoje, estudaremos mais uma proposta de como construir, de como elaborar o seu projeto de texto. Nesta aula em especial, trabalharemos a possibilidade de construir o texto utilizando argumentos favoráveis e argumentos contrários. Há temas que são próprios para essa análise, uma vez que há diversas tendências contrárias. Se eu pensar, por exemplo, em um tema polêmico, a legalização do consumo de maconha no Brasil, é um tema que gera discussão. E daí nós temos grupos, que são totalmente favoráveis à legalização do consumo e existem aqueles que são contrários. E ambos têm argumentos para defender tanto um ponto de vista quanto o outro. Daí nós podemos fazer uma análise apresentando a voz de quem é favorável e a voz de quem é contrário. Então, nessa aula de hoje, trabalharemos com o esquema número 2, abordando aspectos favoráveis e aspectos contrários. Dando continuidade à nossa aula, trabalharemos o esquema número 2. Então, esse esquema, ele apresenta, no primeiro parágrafo, a apresentação do tema com a ligeira ampliação. Depois, nós temos o desenvolvimento, e aí cada parágrafo, um para aspectos favoráveis, outro para aspectos contrários. E aí um quarto parágrafo viria com a conclusão, expressão inicial, posicionamento em relação ao tema e a observação final. Então é um esquema bem básico, com 4 parágrafos apenas. Mas olha só, coloquei aqui um exemplo utilizando a questão da pena de morte. Então, o tema: cogita-se com muita frequência da implantação de pena de morte no Brasil. E aí a gente pode vir com aquela mesma questão. Por quê? Então eu vou verificar lá. Aspectos favoráveis: intimidaria os assassinos e os presídios não ficariam superlotados. Então eu tenho 2 argumentos favoráveis. Em contrapartida, há aqueles que são contrários à pena de morte. E aí eu poderia colocar: um ser humano não pode tirar a vida de outro ser humano, os erros e enganos da justiça, e além disso poderia dizer que ela não acabaria com o crime, com a criminalidade. E depois o que nós teríamos? A conclusão. Então é uma estrutura de texto bem simples, tranquila de se trabalhar. Nós vamos olhar agora um exemplo, uma produção de texto que caminha dessa forma, que vai usar aspectos favoráveis e aspectos contrários. Aqui está a introdução. Eu considero essa introdução muito pequena. O ideal seria contextualizar um pouco mais. Então, cogita-se com muita frequência da implantação da pena de morte no Brasil. Muitos aspectos devem ser analisados na abordagem desta questão. Perceba que não disse deve ser implantada ou não deve ser implantada. Disse apenas que esse é um assunto que está em análise, que está em debate, é uma questão do momento. Poderia, para ficar um pouco mais completo, situar, dizer o que leva as pessoas a pensarem mais sobre essa possibilidade. Então fica uma dica aí só para melhorar essa introdução. Bem, então vamos para o desenvolvimento. Primeiro parágrafo. Ele vai colocar os argumentos favoráveis. E aí vem aqui, olha. Os defensores da pena de morte argumentam que ela intimidaria os assassinos perigosos, impedindo-os de cometer crimes monstruosos dos quais costumeiramente temos notícia. Além do mais, aliviaria em certa medida a superlotação dos presídios. Isso sem contar que certos criminosos considerados irrecuperáveis deveriam pagar com a morte por seus crimes bárbaros. Cuidado com esse tipo de construção no seu texto.
né, essa questão de dizer que certos criminosos deveriam pagar com a morte por seus crimes bárbaros. Por quê? Como eu falei para vocês, esse material é de uma autora, né, do livro Técnicas Básicas de Redação, então já tem algum tempo, né, mas hoje, quando nós falamos a respeito dos direitos humanos, de respeito aos direitos humanos, isso pode ser problemático. Então, assim, para não desrespeitar os direitos humanos, o ideal é que você coloque, o Congresso Nacional deve aprovar uma lei. Você não está dizendo que alguém deve ser punido simplesmente, né, com a morte porque cometeu esse ou aquele crime. Você está dizendo que o que você está defendendo é que o Congresso Nacional aprove uma lei. E isso, do ponto de vista legal, é possível. Você pode apresentar alguma coisa ao Congresso Nacional. E o Congresso Nacional pode ou não aprovar. Bem, mas aqui eu queria destacar para vocês a questão de colocar outras vozes. Ele está falando que os defensores da pena de morte argumentam que. Então, quem? Os defensores da pena de morte. Bom, próximo parágrafo vai apresentar os aspectos contrários, e aí aqui tem um elemento coesivo importante. Outros, porém, não conseguem admitir a ideia de um ser humano tirar a vida de um semelhante, por mais terrível que tenha sido o delito cometido. Essa palavra aqui, ela é fundamental. Quando eu digo porém, é uma conjunção adversativa. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto. Então, eu estou colocando uma ideia que se opõe à ideia que foi colocada anteriormente. Daí a importância dessa palavrinha. E outro detalhe importante, ele coloca outros. Então, a voz, né, daqueles que se opõem à implantação da pena de morte. Continuando a leitura do parágrafo. Há registros históricos de pessoas executadas injustamente, pois as provas de sua inocência evidenciaram-se após o cumprimento da sentença. Por outro lado, a vigência da pena de morte não é capaz de, por si, desencorajar a prática de crimes. Estes não deixaram de ocorrer nos países em que ela é ou foi implantada. Pronto, fechou o parágrafo, vamos para a conclusão. Tá? O último parágrafo desse texto, que apresenta apenas 4 parágrafos. Por todos esses aspectos, olha aqui a expressão inicial. Lá no início, né, ele falou que cogita-se, aí ele vem, percebemos o quanto é difícil nos posicionarmos categoricamente contra ou a favor da implantação da pena de morte no Brasil. Então, continuou dizendo que é um assunto complicado. Então, a tese não é que deve ser implantada ou que não deve ser implantada, né? Muita gente tem um pouquinho de medo desse tipo de esquema, por achar que não, eu fiquei em cima do muro, né? Então, isso não é um texto válido. É um texto válido. A tese é de que é difícil definir o que fazer. E aí nós vamos ter o fechamento do texto. Enquanto esse problema é motivo de debates, só nos resta esperar que a lei consiga atingir os infratores com justiça e eficiência, independente de sua situação socioeconômica. Isso se faz necessário para defender os direitos de cada cidadão brasileiro das mais diversas formas de agressão das quais hoje vítima constante. Já falamos um pouquinho sobre proposta de intervenção. Essa proposta de que só nos resta esperar não é uma proposta válida, mas a gente vai conversar um pouco mais detalhadamente sobre proposta de intervenção numa aula posterior. Bem, mas a questão da argumentação com aspectos favoráveis e aspectos contrários, né, eu espero que tenha ficado clara para vocês. Eu quero deixar uma atividade, espero que vocês façam, né? Faça uma afirmação inicial sobre cada um dos temas a seguir. Em seguida, levante um argumento favorável e um contrário. Então, adoção de crianças por casais homoafetivos. Então, vocês vão pegar esse tema e vão elaborar uma afirmação inicial, depois, argumento favorável, argumento contrário.
A mesma coisa, estudo de sucessos do funk em sala de aula. Né? Alguns professores, até por indicação de algumas universidades, utilizam funk em sala de aula. É válido? Não é? Há pessoas que defendem, há pessoas que são contrárias. Então, argumento favorável, argumento contrário. A mesma coisa, redução da maioridade penal. Argumento favorável, argumento contrário. Bem, concluímos essa aula, espero que vocês façam a atividade, né? A frase ali diz que estudar pouco todos os dias tem muito mais eficácia do que estudar todo o conteúdo na véspera. Então, estudem, né? Agora, previamente. Meninos, na próxima aula estudaremos o esquema 3, falando a respeito de causas e consequências. Então, concluímos a nossa aula de hoje. Espero que ela tenha sido bastante útil para vocês. Não deixem de fazer as atividades e aguardo vocês no nosso próximo encontro. Muito obrigada e até breve.